Bom dia a todos. Esse é mais um painel do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, da Assembleia Legislativa do Rio. E o objetivo desses painéis que a gente começou a veicular logo no início é justamente a gente apresentar aí uma avaliação dos impactos da Covid-19 na economia, no social e no ambiental do Estado do Rio de Janeiro. E principalmente pensar saídas e de que maneira a gente pode acelerar aí essa recuperação econômica do Estado do Rio de Janeiro. Nesse painel em que a gente está tratando de turismo é uma temática importante para o Estado, a gente já falou dele em outras ocasiões, abordando, por exemplo, turismo de saúde e outras perspectivas, né, dessa atividade que se espalha pelo Estado do Rio de Janeiro como um todo. A gente vai falar do plano de recuperação econômica do turismo. O plano de recuperação do turismo foi recentemente veiculado pela Secretaria de Turismo do Estado. E hoje está aqui com a gente nesse painel a subsecretária de Turismo do Estado, Adriana Almeida Carvalho. Olá, bom dia a todos. É uma alegria estarmos aqui para falar de um tema tão gostoso e tão importante para o Estado como é o turismo, né? Eu acho que o turismo realmente é o caminho para a retomada da economia do Estado. Ele é fundamental. A gente entende que ele foi o primeiro a parar e o último vai recomeçar, mas a gente acredita que ele é fundamental. O deputado Velbert Rezende, que é presidente da Comissão de Turismo, também aqui da Assembleia Legislativa. Bom dia a todos, né? Como eu falei, Geisa, obrigado pelo convite, saudar a todos os participantes desse debate, importantíssimo. Nós aqui somos uma corrente, né? Temos aqui a ponta, que é a iniciativa privada, que é quem faz as coisas acontecerem, as pessoas que divulgam, isso é muito importante para a gente. Temos aqui a Adriana representando o Poder Executivo, o nosso secretário, que vai trazer as diretrizes para que possamos fazer a retomada através do turismo. É o turismo que, como a Adriana falou, é especial para a gente. Eu, como presidente da Comissão de Turismo, me alegro muito de poder contribuir com esse processo de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, que é só mostrar realmente o Rio de Janeiro já é lindo, o destino mais bonito do mundo, e a gente só precisa agora trabalhar ele, fazer as políticas certas agora, para que possamos evoluir muito através do turismo. Então, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Também está aqui o presidente da Federação dos Convention and Visitors Bureau, Marco Navega. Bom dia, Geisa. Bom dia a todos. Um prazer estar contigo novamente, tá, Geisa? Trocar ideias, vamos apresentar as ações que a iniciativa privada dos Convention Bureau vem desenvolvendo, mostrar um pouquinho da nossa recuperação para depois, para o segundo semestre. Uma pena a gente ter perdido esses 6 primeiros meses desse ano, mas vamos preservar vidas, vamos recuperar aquilo que for possível e vamos reencaminhar o nosso Estado para dentro de um turismo que é tradicional, é a cara do Rio de Janeiro. O Rio sem turismo é como se não existisse, né? Então, obrigado aí pela oportunidade, né? Abrir o fórum, abrir a oportunidade da gente falar com quem nos assiste aí. Também está aqui conosco deputado Renan Ferreirinha. Bom dia, Geisa. Bom dia a todos aqui. Bom dia, Welbert. Deputado Welbert, presidente da Comissão de Turismo. Bom dia a todos os nossos presentes e convidados aqui também. É um prazer a gente estar conversando hoje, no momento difícil do nosso Estado, mas sobre um tema tão importante que é uma das grandes saídas desse momento pós-crise que nós teremos que enfrentar. Obrigado pelo convite. E também o membro titular do Conselho Fiscal da BIH-RJ, Rony Arosa, que também está aqui conosco, representando a instituição. Oi, Rony. Olá, Geisa. Bom dia a todos. Como a gente vem falando, acho que o turismo no Rio de Janeiro é o principal motor para a retomada. Vamos ter que trabalhar muito, mas acho que é um grande motor da economia. Então, acho que será muito bom para o Rio de Janeiro essas ações em conjunto, né, de todos os membros do setor. Uma das questões importantíssimas de se falar é justamente a união, os esforços aí, e existem diversas instituições do trade turístico que fazem parte do Fórum de Desenvolvimento, além das universidades, né, que têm prestado aí, têm feito um papel super importante também de contribuir na retomada e principalmente no fortalecimento
esse setor, como a gente vem abordando aqui, que é tão importante. Tem também o presidente da Turismo que está aqui, o Felipe Campelo. Tudo bem? Bom dia, Geisa. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui antes como membro, agora como presidente da Turismo. E vamos debater aí. Eu acho que, corroborando com o que todos falaram, o turismo ele tem um papel fundamental na aceleração da retomada. Ele tem um papel fundamental principalmente para o interior do estado, porque a gente sabe que às vezes as grandes economias é ali que a gente consegue distribuir renda, né? Que as pessoas das grandes capitais conseguem visitar locais mais distantes de todo o nosso estado. E nesse momento, como o Rony falou, a gente precisa de união de todos para falar uma linguagem só, né? Para ter uma mensagem só. A gente sabe que é um momento de retomada. Todos os grandes destinos do mundo estão esperando as aberturas dos deslocamentos para se posicionar, e a gente precisa se posicionar de forma cirúrgica e estratégia para acelerar essa retomada. Prazer sempre estar com vocês, Geisa. Prazer. E vou passar a palavra agora à subsecretária Adriana Homem de Carvalho, que está aqui conosco para apresentar o plano de recuperação do turismo do Estado. Subsecretária, uma das questões muito importantes, né, que a gente vem abordando em relação ao turismo no Fórum de Desenvolvimento é o fato do Rio de Janeiro ter muitas paisagens, muita diversidade de oferta turística, e que nesse processo de retomada o turismo de proximidade ganha força. Então a gente vai ver muito mais deslocamentos feitos de carro, as pessoas com medo de pegar avião para ir para longe. Então, de que forma, né, o Estado pode se posicionar diante dessa nova realidade, desse novo normal que vai se desenhar por aí? A palavra está com a senhora. Mais uma vez, bom dia a todos. Para mim é sempre uma alegria participar de reuniões do Fórum. Eu faço parte desse fórum há mais de 8 anos, pela minha participação associativa, né, na área do turismo. Na verdade, a gente todo mundo, o mundo inteiro foi pego de surpresa, né? A gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar em isolamento, então a gente começou fazendo um trabalho de formiguinha. Na nossa secretaria, a gente tem um ponto muito positivo. 99,9% da nossa equipe é formada por técnicos, pessoas que já atuavam no turismo. Então, a secretaria não parou. Quem parou foram 2 ou 3 pessoas, talvez, a copeira, os 2 faxineiros e a recepcionista. O resto da equipe toda está trabalhando diariamente. E eu estava falando no início da reunião, essas ferramentas de reuniões online nos propiciam estarmos o tempo todo em contato. A gente nem sente saudades. Às vezes, para conversar um pouquinho, a gente marca uns happy hours uma vez por mês para a gente bater um papo e saber como é que está a vida. Mas fato é que toda a nossa equipe está trabalhando e isso é muito bom, porque a gente está produzindo. E quando a gente fala em produzir para o turismo, né, políticas públicas do turismo, gestão do turismo, né, pelo poder público, pelo executivo, a gente depende de uma equipe. A nossa equipe é muito comprometida, isso nos dá muita satisfação e muita capacidade de realizar. Então, no primeiro momento, a gente chamou todos os nossos parceiros, né? Quem são os nossos parceiros? As prefeituras, através das secretarias de turismo ou similares, a Federação dos Conventions, meu amigo Navega e os seus conventions, e a cadeia produtiva do turismo e as IGRs. Fizemos inúmeras reuniões na primeira semana de isolamento para a gente entender o que era importante, o que cada um pensava, o que o mundo pensava. Foram inúmeras reuniões, horas e horas de reunião, e saíram coisas muito interessantes. Então, dali, a gente entendeu que a gente tinha que começar a fazer um trabalho para essa retomada. E aí a gente criou um grupo multidisciplinar para debater a cadeia produtiva das atividades turísticas. E dividimos esse grupo nas áreas do turismo, né? Então, uma parte tratava dos meios de hospedagens, outra parte tratava dos eventos, que é um ponto super importante para o estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma vocação absurda para eventos, especialmente na área técnica-científica, em função de ter sido capital da República, né? As entidades, os ministérios foram para Brasília, mas as entidades de pesquisas ficaram no Rio de Janeiro, o que nos torna quase que ímpar no Brasil para as diversas áreas do saber. Outro grupo era os atrativos turísticos, né? Roda Gigante, Pão de Açúcar, Cristo, Aquário. Outro importantíssimo, bares e restaurantes.
que emprega uma infinidade de pessoas. Outro grupo era o mercado receptivo, aí inclui as agências de viagens, transportadoras, as operadoras, e numa participação transversal era o Fórum, Federação dos Conventions Bureaus e o Convention Bureau do Rio de Janeiro, da capital. Então, a gente dividiu e fez também várias reuniões para tratar como é que a gente ia trabalhar a abertura do mercado. Mas eram tantos protocolos soltos, né, no mercado, que a gente falou, não, a gente tem que começar a trabalhar para unir esses protocolos. E aí a gente brincou lá na secretaria que a gente criou os 10 mandamentos de cada área. Os 10 mandamentos para a abertura dos meios de hospedagens, para o mercado de eventos, para o receptivo, vários restaurantes e os atrativos. Sempre com o apoio da Federação dos Convênios, sempre com o apoio dos convênios. Também chamamos as IGEs para nos ajudar nesse trabalho. E baseado nisso, a gente fez os protocolos e pensou qual é a melhor forma de divulgar que esses empresários, essas empresas, né, com seus diversos perfis, estão trabalhando, cumprindo os protocolos, estão tomando o maior cuidado possível para que evite problemas com um possível cliente, né, com um futuro cliente. A gente criou o selo Turismo Consciente. E esse selo Turismo Consciente vai ter uma importância imensa para a retomada do turismo. A gente brincou até que a gente vai fazer uma campanha Procure o Selo, ou seja, procure um estabelecimento que tem o selo Turismo Consciente do Rio de Janeiro. Esse selo, a gente, baseado nos 60 mandamentos, né? A gente depois foi aumentando, foi criando outras categorias, a gente tem os 10 mandamentos principais. Então, a gente criou um portal em que o empresário ele se inscreve nesse portal. A única necessidade, que é uma questão de cumprir a lei, é que esse empresário, essa empresa, tem que ter Cadastur, que é um cadastro obrigatório do Ministério do Turismo. Em função da Lei Geral do Turismo, ela determinou 7 categorias que são obrigadas a ter Cadastur e outras que podem ou não ter Cadastur. Então, as 7 categorias que são obrigadas a ter o Cadastur, para terem o selo, elas têm que estar com o seu Cadastur em dia, elas se inscrevem no portal, assumem que vão cumprir os 10 mandamentos e aí, por autodeclaração, elas recebem o selo. A gente entende que esse selo ele vai ser um diferencial no mercado, ele vai mostrar para aquela pessoa que está na dúvida se vai para um ou para outro estabelecimento, vai optar para aquele estabelecimento que está cumprindo as regras determinadas pelo mercado e pela própria Secretaria de Saúde do Estado. A gente terminou as regras, ao terminar as regras, a gente submeteu à Secretaria de Saúde. A gente está nessa fase de fechar com eles a avaliação final e aí divulgar. Ontem a gente fez não foi um pré-lançamento, foi apresentar para o trade para eles fazerem as avaliações finais e colocarem os pontos, os últimos pontos, né, a cereja do bolo para a gente poder fechar e mandar. É importante dizer que a gente nunca trabalhou sozinho, nunca foi uma coisa do executivo para o mercado. A gente, pelo contrário, a gente chamou o mercado para definir as regras com a gente. A gente entende que é o mercado que sente na pele a dor e a delícia de ser o que é. Então, são eles que podem nos ajudar a construir aquilo que é possível, que é factível, e aquilo que realmente é impossível de ser realizado, de ser praticado. E várias entidades que nos ajudaram nessa confecção fazem parte do fórum, a BIH, a BAV, a BOC, a Brasel, a Apresenta, a Cindy Rio, Cindy Hotéis, a Antur, as IGRs, e a gente também convidou as demais pessoas interessadas em colaborar com esse trabalho, porque parece que é um trabalho fácil, mas não é não. Só quando você passa a analisar a quantidade de protocolos criados mundo afora para cada uma dessas categorias, só o tempo que você leva para ler, para entender, para discutir, para debater o que esses protocolos dizem, já é muito grande. A gente sabe que nesse momento de isolamento as pessoas parecem ter mais tempo, mas eu acho que não. É tanta informação, é tanta coisa que chega, são tantos grupos que você faz parte, são tantas lives, tanta informação, que você acaba gastando mais tempo, né, para poder analisar essa documentação. Então, o nosso selo está pronto, redondo. O Fio cuidou
particularmente dessa empreitada. Se ele depois quiser dar mais alguma informação, eu peço que você abra a palavra para ele. Aí, quer dizer, terminada essa etapa da implantação do selo, agora a gente tem que divulgar o selo. E como você bem disse no início, a gente analisando, né, a retomada do turismo em países que já deram início a isso, o turismo é circular, o turismo é rodoviário, as pessoas não vão entrar em avião, não vão entrar nem mesmo em ônibus, a gente acha que as pessoas vão utilizar o carro no primeiro momento, vão viajar com a família. E então a nossa ideia, o nosso projeto é fazer a campanha para a divulgação do selo no estado do Rio de Janeiro para o turismo circular e nos estados vizinhos, especialmente Minas, né, e São Paulo, que são os nossos principais emissores no Brasil, e um pouquinho no Espírito Santo também. Então, esse é o terceiro ponto da nossa projeto de retomada. A gente também, o secretário Otávio Leite, como você disse no início, deputado, ele, ainda enquanto deputado, ele criou várias emendas parlamentares para o turismo do Rio de Janeiro, e entre elas está a implantação de um portal do turismo do Rio de Janeiro. É algo muito bacana, eu acho que quando ficar pronto, talvez ele seja inédito no Brasil, em função da quantidade de informações. Ele não é um portal institucional, ele é um portal multi-informativo. Ele vai falar desde de mapas, informações de restaurantes, de informações do município, da característica daquele município, do turismo, qual é a distância dele da capital, você, assim, inúmeras informações. Parece que é fácil criar um portal, né, ou mesmo um sistema, mas assim, são muitas e muitas e muitas horas que a gente demanda sobre isso. É uma equipe direta, só trabalhando sobre isso. Acho que só quem já viveu essa experiência sabe o quanto é complexo, porque a gente tanta informação para entrar num portal, especialmente quando você fala em turismo no estado do Rio de Janeiro e seus 92 municípios, que a gente sabe que ele nunca vai ficar pronto, ele vai ficar uma hora. Agora ele está no momento ideal para ser lançado, mas a gente entende que o tempo todo ele vai estar sendo atualizado, com mais informações, com mais ideias, e assim, ao mesmo tempo que muitas cabeças pensantes faz algo melhor, também surgem inúmeras ideias, cada um com o seu ponto de vista, com a sua experiência. Então, esse portal está muito próximo de ser lançado e ele vai ser ininterruptamente sendo atualizado. Um outro projeto também é o desenvolvimento do portal do guia motorizado. A gente sabe que é uma demanda antiga dos guias. Eu acho que nessa cadeia produtiva do turismo, uma das categorias mais prejudicadas foi a de guias de turismo. Eles estão parados, né? A gente sabe que os hotéis estão parados, a gente sabe que os eventos estão parados, mas os guias, na sua maioria, são microempreendedores individuais ou até pessoas físicas. Então, eles não têm muita gordura para queimar. Eles realmente estão num momento muito difícil. E essa possibilidade de eles poderem passar a utilizar o seu próprio carro para fazer os trabalhos que eles são contratados é uma demanda bem antiga, e a gente está criando essa forma de cadastrar os guias no estado do Rio de Janeiro. Já está muito próximo também de ser implantado. Um outro trabalho que a gente vem fazendo, que a gente tem parceria também com o nosso amigo Navega, a Federação dos Conventions, o Convention Bureau do Rio de Janeiro, é o NICE. Todo mundo conhece o mercado MICE, né? Que é uma área do mercado de eventos, que é o Meeting, Incentive, Congress and Exhibitions, que são os congressos, as feiras, as reuniões e as viagens de incentivo. Então, lá na Secretaria, a gente criou o NICE do MICE. Foi uma brincadeirinha. O nosso NICE quer dizer Núcleo de Inteligência na Captação de Eventos. A gente pegou esse momento em que as pessoas estão em casa, que elas conseguem ficar mais concentradas. Então, uma parte da nossa equipe, 12 pessoas, nesse momento, elas estão pesquisando. Parece uma coisa muito, muito doida, muito, muito ampla, mas é fundamental. Elas estão pesquisando mundo afora. A gente elencou 400 cidades do mundo que mais recebem eventos
400 cidades do mundo que mais recebem turistas de eventos, que não são as mesmas, e 400 cidades do mundo que mais recebem turistas. E aí a nossa equipe ela entra no portal da cidade, ela entra no Convention Bureau da cidade, ela entra nos centros de convenções da cidade, ela entra no calendário de eventos dessa cidade e pesquisa ali quais são os eventos que aconteceram naquela cidade e que funcionam em sistema de rodízio. O que é isso? São os eventos que hoje podem acontecer no Rio de Janeiro, amanhã eles podem acontecer o ano que vem em Paris, daqui 2 anos em Londres, daqui 3 anos em Nova York e assim por diante. São milhões de eventos que funcionam nesse formato e baseado nessa informação e naquilo que eu já disse no início, que é a nossa capacidade tecnológica e científica instalada no estado do Rio de Janeiro, a gente vai fazer uma parceria com essas universidades, com esses centros de pesquisas, para motivá-los a ajudarem a trabalharem a captação desses eventos para o Rio de Janeiro. A gente sabe que o turista de evento ele é um turista bastante cobiçado, um turista bastante procurado, porque o turista de eventos ele gasta 3 vezes mais que o turista comum, ele fica 5 dias no local do evento, ao invés do turista de lazer, que fica 2 dias. E os eventos eles trazem um excelente retorno para a cidade, não só na forma de impostos, mas também na imagem positiva que aquele turista leva da cidade, e o mais importante para o interior, que ele equilibra a sazonalidade. Quando a gente fala em trazer eventos para o Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro Estado, Rio de Janeiro e seus 92 municípios. E como é que a gente vai trabalhar isso? A gente também, esse mesmo grupo de trabalho, ele está fazendo um levantamento da infraestrutura da cidade. Quando eu falo a Secretaria de Turismo, não é a Secretaria de Turismo sozinha. A gente tem apoio das entidades, a gente tem apoio dos convênios e tem apoio das IGRs. A gente entende que a gente não faz nada sozinho, a gente apenas induz as pessoas a trabalharem com a gente. Então, todo esse trabalho ele é feito em parceria com o trade turismo o tempo todo. O secretário tem isso em mente, ele sabe da importância dessa parceria e eu acho que a gente trabalha muito, muito afinado. E uma coisa que a gente vê que é bacana, que ainda que seja um momento de pandemia, que as pessoas acham que está todo mundo em casa sem fazer nada, a gente consegue rapidamente montar uma reunião que a gente considera um tema importante. Em 24 horas a gente põe 80, 100 pessoas numa reunião. Está aqui o Rony, está aqui o Naveg, que não me deixa mentir, do quanto a gente encontra disponibilidade, não é pela ociosidade, sim pela vontade de ajudar e colaborar com o turismo do Rio de Janeiro. Então, a gente assim, tem tido um retorno muito bom. A gente, nessa pesquisa, a gente já não chegou na metade, porque parece que é uma pesquisa simples, né, com relação às cidades, mas ela é muito minuciosa, porque quando você identifica o evento, você vai analisar as 5 últimas edições, ou seja, pode ser os últimos 10 anos, os últimos 15 anos do comportamento desse evento, para verificar há quanto tempo ele não vem para a América do Sul, há quanto tempo ele não vem para o Brasil, há quanto tempo ele não vem para o Rio de Janeiro. E assim a gente identificar, é um momento oportuno, é uma oportunidade ímpar da gente motivar novamente esse evento a vir para o Rio. Com relação a isso, a gente também está trabalhando a nossa associação, a ICA, que é a International Congress and Convention Association, que é uma das principais entidades do mundo na área de congressos e convenções. Eles têm inúmeros relatórios, inúmeras pesquisas, inúmeros diagnósticos que colaborariam de forma ímpar com esse nosso trabalho do nosso NICE. A gente brinca que é o nosso NICE do MICE. Ainda a gente tem trabalhado muito junto ao FUNGETUR, o secretário nesse momento está numa reunião com relação a isso, que aparentemente, num primeiro momento, parece que a verba que veio para o Rio de Janeiro ela é muito pequena, perto dos 5 bilhões anunciados, né? A gente tem que brigar por essa verba. O Rio de Janeiro ele é ímpar, ninguém que pensa em vir ao Brasil pensa em deixar de vir ao Rio de Janeiro. A gente sabe que muitos turistas hoje já não entram mais por São Paulo, não entram mais pelo Rio, entram por São Paulo, mas com certeza eles vêm ao Rio de Janeiro. E até um dado interessante, que se divulga que o Rio de Janeiro perdeu muitos turistas internacionais. Não, na verdade não é isso. É que os voos hoje internacionais chegam por São Paulo.
E ao chegarem para São Paulo, esse turista internacional ele é contabilizado como entrando em São Paulo. E depois, o que ele faz no Brasil, se ele vem para o Rio, se ele vai para o Sul, se ele vai para o Nordeste, não é contabilizado. Então, aparentemente, parece assim, hoje São Paulo recebe mais turista internacional do que o Rio. Não. É que os voos internacionais chegam em São Paulo, então eles são nacionalizados em São Paulo. O turista pode nem botar o pé em São Paulo, ele pode ficar no aeroporto, esperando o voo para o Rio, mas essa contabilidade não é feita, então a gente acaba aparentemente parecendo que a gente tem hoje menos turistas do que no passado. Não é isso. Inicialmente, a gente achava que a gente ia ter uma verba muito, muito boa para a gente fazer as nossas ações. O que era prometido, o que era previsto, era uma verba de 100 milhões para a Secretaria de Turismo, o que nos dava a possibilidade de participar de 40 eventos entre nacionais e internacionais. O que é a participação de evento nacional e internacional? É a participação nas feiras que acontecem, feiras de turismo e áreas afins que acontecem no Brasil e no exterior, e a gente passou de 100 milhões para 8 milhões. Então, essas ações que eu elenquei anteriormente são ações que a gente faz com a nossa equipe, sem grandes investimentos, sem grandes demandas de recursos, porque a gente sabe que, em função da pandemia, em função do petróleo, o Rio de Janeiro hoje está num momento muito delicado. A gente tem assim inúmeras outras ações, a gente tem inúmeros outros projetos em desenvolvimento. Eu sei que meu tempo está acabando, eu falo muito que eu tenho visto de professora e hoje as aulas são longas, as minhas aulas duram 3 horas, então falar, eu não sei, 20 minutos para mim é um castigo, mas eu vou deixar aqui, se tiver mais um tempinho eu falo um pouco mais das outras ações. Como eu disse, a gente não faz nada sozinha, é uma equipe grande não, pequena, mas uma equipe muito forte no setor, muito poderosa, que nos dá a segurança da gente dar esses passos, da gente saber que está fazendo um trabalho bem feito e que efetivamente a gente vai deixar uma marca assim para o Estado do Rio de Janeiro depois desse período de trabalho, né? A gente sabe que algumas coisas não terminam em 4 anos, elas perpassam, né, uma gestão, e a gente tem certeza que algumas coisas vão ficar para sempre, vão ser darem continuidade. Obrigado, e eu estou à disposição depois para perguntas e respostas. Obrigada, Adriana. A gente tem várias pessoas que estão assistindo a gente pelo Facebook, pelo YouTube, dentre elas o César Werneck, vice-presidente da Turismo Rio, o pessoal do Macaé Convention and Visitors Bureau, a Márcia Pessoa, da Rio Convention, Roberta Tomás, do IFEC, do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análise, Júlio Loureiro, da Comissão de Turismo do CRA, Mariana Strozda, da Secretaria de Cultura e Turismo de Três Rios. Então, na verdade, se vocês quiserem participar, fazer perguntas, eu vou estar aqui mediando esse nosso painel. E agora eu vou passar a palavra para o Marco Navega, né, para falar um pouco também da visão dos convention e da federação, que tipo de ações precisam ser colocadas nessa retomada e de que forma esse trabalho conjunto também impacta nesse retorno aí às atividades no dia a dia. Marco, está contigo. Então, Geisa, a gente tem uma programação na federação, que é um planejamento estratégico que a gente faz todo final de ano, desenhando o próximo ano. Então, no final do ano passado, no congresso que nós fizemos em Cabo Frio, a gente apresentou esse nosso ano de 2020. Infelizmente, veio a pandemia e nós estamos sendo obrigados a mudar, né, algumas coisas. Né? Mas o que a gente faz? Os Convention Bureau, Geisa, você sabe disso, mas quem está nos assistindo talvez não saiba, a gente trabalha muito como um sistema federativo, né? Então, existe um Convention Bureau numa cidade, uma federação estadual e a nossa entidade nacional, que é o Brasil Convention Bureau, e o nosso presidente está até aqui nos assistindo agora, uma honra para a gente estar com ele aí agora. E isso aí facilita a vida dos Convention Bureau. O Convention local, Geis, ele representa os interesses daqueles empresários daquela cidade e região, a federação representa os interesses de todos os conventions de um estado, e o Brasil Convention nos representa em Brasília, né, nas discussões nacionais. Né? Então, como a federação participa do fórum, o Brasil Convention também participa, né, do Conselho Nacional de Turismo, né, dos fóruns da Embratur. É um trabalho em conjunto, não é um trabalho simples de fazer. Dentro do nosso planejamento para esse ano,
nós perdemos aí já alguns meses, talvez venhamos a perder mais alguns, mas nós tínhamos 5 encontros regionais de Convention Bureau. Esses encontros regionais, às vezes, a gente obedece àquilo que o turismo mostra para a gente, né? Então, aonde são esses encontros, né? É na Costa Verde, é na região metropolitana, é na Costa do Sol, é na Serra Verde Imperial, e hoje nós temos aí 2 regiões que estão começando a aparecer para a gente, Convention Bureau, que é o Vale do Café e a região das Agulhas Negras, né? Então, tem 2 conventions lá já trabalhando, parece que já tem até muito tempo, tá, Gê? São conventions novos, mas que estão mostrando uma garra enorme, né? A Luciana, que você conhece, né, está participando lá no Vale do Café, é uma pessoa que tem contribuído muito, né, para o desenvolvimento. Nesse Convention Bureau também, Geis, a gente tem uma história diferente, né? É um Convention Bureau criado dentro de uma universidade, então eu não conheço outro no mundo, né? Quer dizer, nós temos hoje uma oportunidade da universidade trabalhar junto com a iniciativa privada e melhorar aquele setor que tanto necessita, que é unificar, né, os interesses do turismo. Na sequência, Geisa, nós vamos ter agora o Congresso Brasileiro de Convention Bureau, né? Ele foi mudado, era em final de março, ele mudou para 31 de agosto, 1º de setembro. Esse ano nós temos uma particularidade, né? Esse Congresso Brasileiro, ele vai acontecer na cidade de Juiz de Fora. É a primeira vez que uma cidade do interior recebe um congresso nacional de todos os conventos do Brasil. Na sequência também nós vamos realizar o nosso 3º congresso estadual. Nós estamos aí numa disputa, né? Tem 3 cidades disputando para serem sede. Não vou nem falar o nome que fica feio, né? Não vou falar não. E na sequência também nós criamos, e aí com a ajuda do Fio, como todo mundo sabe, o Fio ele era um gerente executivo do Rio Convention e hoje ele está presidente na Tours Rio. Mas ele, há um tempo atrás, nós nos reunimos e nós vamos fazer um curso de profissionalização das estruturas de Convention Bureau de todo o estado, sabe, Geisa? E quem vai capitanear isso é o nosso grande Convention Bureau, que é o Rio Convention, em parceria com a federação. Nós vamos implementar esse curso de formação profissional. É uma coisa rápida, sabe, Geisa? Nós não estamos falando em graduação, nada disso. Nós estamos falando em curso de 1 dia, 2 dias, mas profissionalizando quem está no interior, né, na gestão de cada Convention Bureau, dos funcionários, colaboradores e aqueles diretores que quiserem, né? É conhecimento, nunca é demais, né? Nós também estamos hoje, numa busca incessante de recursos financeiros. A Adriana comentou aí, né, do Fungetur. Então, a federação hoje ela está se desenvolvendo, está correndo muito atrás, e para isso eu tenho que usar os meios, né, eletrônicos, porque a gente não está podendo nem viajar, né? Mas a federação está buscando hoje os fundos, né, nacionais, né, através aí do Fungetur, quem sabe até do Prodetur Mais Turismo em breve. E também nós estamos buscando, Geisa, vou até aproveitar isso, não sei se o deputado Alexandre está presente, mas nós também estamos buscando recursos financeiros internacionais. Quer dizer, tomara que a gente consiga que tenha investimentos urgentes, né, para serem feitos em várias empresas que estão associadas aos convênios em todo o estado, não só na capital, como no interior inteiro. Nós também, Geisa, temos aproveitado bastante, não só de agora, desde a época da formação da federação, nós apoiamos, né, grandes projetos, né, que possam gerar o fluxo de visitantes, né, o fluxo do turismo, em qualquer região do estado do Rio. E nós estamos agora trabalhando um que eu considero assim primordial, importante. Tomara que a gente consiga, com a ajuda do deputado Elbert, do deputado Ferreirinha, do deputado Alexandre Pinoflog, que é fazer o trem turístico de 3 Rios funcionar, né? Então, a gente tem aí um trecho turístico lindo, né? São mais de 150 quilômetros, né, de ferrovia, né? A gente tem lá já as composições paradas, esperando que a sociedade civil se organize e faça esse raio desse trem andar, né? Então, é um projeto lindo que merece o nosso apoio e a gente trabalha muito em função disso. E para finalizar aí a parte da federação, Gê, uma outra bandeira que a federação levantou em 2015, final de 2015 e começo de 2016, é o turismo rural, né? Então, a gente conta até com um apoio muito legal, né, da Valéria Lima, né, da Setur, né, da Tours Rio,
ela tem uma tese de doutorado dela fantástica sobre esse tema, e a gente quer fazer o turismo rural ocupar o espaço que é dele. O estado do Rio é um estado pequeno, são apenas 92 municípios, mas nós temos uma história rica no meio rural, riquíssima, da época do descobrimento desse país, né? Então, acho que está na hora da gente ajudar esse pequeno empreendedor que está lá tirando o leite dele, fazendo queijo, fazendo doce, ajudar esse cara a vender a cachaçinha que ele produz, a cerveja artesanal, né? Quer dizer, a população, de uma forma geral, está doida para voltar a visitar, a sair de casa e visitar algum lugar, né? Então, vamos oferecer esse grande, né, palco que a gente tem, né, que é o turismo rural do nosso estado. Nós temos propriedades de baixada, propriedades de serra, nós temos propriedade em beira de lagoa, na beira do mar. É muito rico, né? O Rio de Janeiro é muito rico. E, Geisa, para mim finalizar, eu quero também aproveitar, já que a gente está hoje conversando com a Casa das Leis do Estado do Rio, eu tenho 3 assuntos que eu queria colocar em pauta aí para a gente depois dar sequência, né, no que for possível. Nós temos uma lei que está tramitando, que é uma atualização do Conselho Estadual de Turismo. Então, eu pedi, né, que a gente tenha uma certa velocidade, porque o Conselho Estadual, a lei que rege ele, é uma lei antiga. Então, está na hora da gente atualizar, pegar aí a presença dos nossos 3 deputados que estão nos acompanhando e mostrar que essa lei ela serve só para atualizar, ela não é para impedir nada, não é para atrapalhar nada, é para atualizar os participantes e a finalidade da própria lei, né, que, para mim, eu considero hoje o maior fórum do turismo do Estado do Rio é o Conselho Estadual de Turismo. Não tem outro, por melhor que seja, mas não tem outro que represente melhor do que um Conselho Estadual. Uma outra aqui que eu quero pedir também aos deputados, e se a Adriana puder levar isso até para o Otávio, é uma lei que eu acho muito interessante, que é uma lei de incentivo ao turismo. O autor dessa lei é o deputado Marcos Miller. Essa lei ela está aí ainda estacionada na Alerj, e a última movimentação dela foi em março, e esse deputado ele teve lá um momento de luz e ele criou uma lei para incentivar o turismo do Estado do Rio. De que maneira? Ele fez uma proposta que tivesse na cidade do Rio de Janeiro algum espaço para todo o Estado fazer a divulgação dos eventos, as promoções das cidades. Aonde? Na cidade do Rio de Janeiro, é o maior emissor do interior. Então, esse deputado escreveu essa lei, eu tive a oportunidade de colocar algumas sugestões a mais, que foram aceitas, né? E acho que a gente tinha que caminhar agora para promulgar essa lei de uma vez, definitivamente, e a gente conseguir ter um espaço na cidade do Rio de Janeiro que todo o interior pudesse usar para fazer divulgação, promoção de ações, de eventos, dos passeios, né? Dos roteiros, né? Coisas que é simplesmente uma vitrine, é como se fosse uma loja vendendo os produtos turísticos do Estado. Então, se a gente puder fazer isso, seria ótimo. E para finalizar, Geisa, nós temos hoje uma lei maior do turismo, que é a Lei Geral do Turismo, é uma lei nacional. Ela não é nova, né? Ela já está se tornando madura, né? Já é uma jovem lei, já teve até uma alteração agora recente, mas essa lei ela rege Brasil, é uma política nacional de turismo. Nós precisamos, né, de alguma maneira, fazer que os nossos deputados, com a nossa ajuda, com a ajuda da Secretaria de Turismo, do Fórum de Desenvolvimento, nós criarmos uma lei geral de turismo do Estado do Rio. Nós temos o Estado do Rio, como um dos maiores estados turísticos do Brasil, precisa se atualizar, precisa se regular. Essa lei ela vai simplesmente acompanhar uma lei maior que é uma nacional. Então, a proposta é que nós discutamos uma lei e nós não vamos inventar nada, tá, Geisa, Adriana? Nós não estamos inventando nada. Nós estamos simplesmente adaptando o Estado do Rio. O Estado do Paraná ele já regulou, já fez uma lei estadual, né, acompanhando a Lei Nacional de Turismo, e a gente tem que usar isso a favor. A gente não tem que criar nada. Vamos copiar aquilo que está dando certo, vamos transformar e adaptar ao nosso Estado e vamos abrir caminhos e portas que são necessários. Sabe por quê, Geisa? A Adriana comentou sobre as IGRs, né, sobre o mapa do turismo. São políticas nacionais que o Estado do Rio está acompanhando. Então, hoje, as IGRs estão sofrendo com o quê?
não existe uma lei que regra, né, o apoio. Então, as IGRs estão trabalhando sem recursos financeiros de qualquer natureza. A prefeitura não ajuda, o Estado não ajuda e nem a União. Está na hora da gente tentar, de alguma forma, né, fazer esse processo andar e acelerar para poder a gente ter mais condições de trabalhar o turismo do Rio de Janeiro. E para finalizar, gente, o Estado do Rio, só para ficar na memória de todo mundo que está aqui junto com a gente, o Estado do Rio tem 92 municípios. Nós temos 7 municípios categoria A, gente. Quase 10% do Estado é categoria A. Isso quem classifica é o Ministério. No Brasil inteiro, nenhum outro Estado tem municípios de categoria A nessa proporção. Então, vamos valorizar o que a gente tem de Rio, que a gente tem muito para contribuir para a retomada do Estado enquanto economia, né, enquanto geração de emprego e renda. Obrigado, tá, meu amor? Perfeito, Marco, muito obrigada. Também está aqui conosco pelo Facebook o Hamilton Vasconcelos, presidente da Comissão de Turismo da OAB-RJ, e a Tânia Omena, da BBTUR e Unirio também participando. Rony, em relação aos hotéis, a gente sabe que foram diretamente impactados, né? Na verdade, toda a cadeia de turismo, todas as atividades econômicas de verdade foram impactadas fortemente pela Covid-19. E aí eu queria saber como é que tá a movimentação assim da BIH, quais foram as ações já implementadas e principalmente assim o que está sendo planejado nesse retorno, né? Já que os deslocamentos caem muito e o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro já tinha conseguido avançar muito na oferta de quartos de hotel, muito mirando um turismo internacional que a cidade por si atrai e que também pode levar mais pessoas ao interior. Então, queria que você falasse um pouquinho como é que está a visão da BH em relação a essa questão e o que vocês estão mirando aí de atividades para essa retomada pós-coronavírus. Ok, Geisa. Na verdade, nós começamos 2020 com muito otimismo, com um movimento grande, né, nos hotéis, e acho que todo o setor do turismo sentiu. Acho que começava um ano fantástico, né, como muito melhor que os anos retrasados, anteriores. E de repente, né, depois do Carnaval, parece que tudo parou. Recebemos muitíssimos cancelamentos de reservas, muitas reservas foram canceladas e de repente, do nada, nossos quartos ficaram vazios. Então, inicialmente foi todo aquele descontrole, aquele não saber como proceder. Então, alguns hotéis, vários hotéis, né, a maioria dos hotéis fecharam, encerraram atividades temporalmente. Eu não tenho agora o número exato, né, mas acho que de cada 5 hotéis, 4 fecharam no Rio de Janeiro. Então, está falando de um volume grande, né? E aqueles que ficaram abertos estão operando uma faixa de 5, 10, 15%, que não é suficiente realmente para manter as operações do hotel. Mas, então, realmente foram 2, 3 meses estão sendo muito difíceis. A gente tem uma dificuldade para saber qual vai ser a previsão de retomada, né? A gente vem sempre adiando, né, essa retomada. Mas muitos hotéis estão retomando agora em junho, né? Tem uma previsão, nós temos uma estatística aqui, 75% dos hotéis retomam já em junho. Alguns desses hotéis já adiaram para julho, mas entendo que uma grande parte dos hotéis já retomam em junho. Tá? Desde a BH e do Sindicato de Hotéis, nós estamos uma agenda intensa de reuniões virtuais, né, lives, né, que são conhecidas agora, tratando de diferentes temas. Iniciamos com o mais importante para nós, que era a parte laboral, porque um dos maiores impactos foi a questão dos empregos. Nós, desde o começo, fizemos contato imediato com o sindicato dos empregados, né, para tentar negociar, tentar conversar com eles para salvar empregos, porque acho que
o mais importante nesse momento é manter os empregos, porque existem várias famílias que dependem da renda. Então, isso foi a nossa prioridade principal e inicial. Rony, Sim. Vocês têm estatísticas a respeito do acesso também a esses socorros que foram dados pelo governo federal nessa questão do trabalho, de suspensão de contrato? Como é que se movimentaram os hotéis nesse processo? Olha, estatística eu não posso te falar. Eu posso te falar um pouco do histórico, né? Nós, antes da saída da medida provisória, nós chegamos a uma convenção coletiva emergencial no Sindicato dos Empregados. Depois, nós já assinamos isso e depois chegou a medida provisória. Nós não ficamos esperando uma medida provisória porque nós não tínhamos muita previsibilidade de quando sairia essa medida provisória. Muitos hotéis já assumiram a convenção coletiva e outros hotéis por questões de operação, porque outros hotéis esperaram a fechar suas portas em 1º de abril. E aí, em 1º de abril, foi quando a medida provisória foi publicada e eles conseguiram entrar na medida provisória. Mas nós do sindicato sempre entendemos que a prioridade básica inicial seria o tema laboral. Então, foi o primeiro foco que tivemos, conseguimos acertar. Depois, com a medida provisória, veio até para ajudar. Acho que foi um grande acerto do governo federal. Sei que durante o processo foi um pouco complicado, foi complexo, inclusive para os funcionários. A gente vem acompanhando os funcionários, os colaboradores. Nem todos conseguiram, demorou em chegar a ajuda, mas está chegando. Estamos acompanhando e eles estão recebendo esse benefício. Então, essa foi a primeira prioridade. Depois de resolvido essa questão bem importante, nós já passamos a outras, como questões de tributários, né? Questões também de protocolos de higienização, né? Pensando já na retomada. Estamos acompanhando muito de perto, tanto temos reuniões com a vigilância sanitária do Rio, né? Ajudando a formatar esses protocolos de boas práticas, esse manual de boas práticas. Também acompanhamos o selo que, Adriana, parabéns, acho que ficou uma coisa muito consciente, né? A palavra consciente, acho que se refere, está muito bem orientada. Acho que hoje em dia a gente não pode falar de segurança, porque seguro 100%, eu acho que, como fala Portugal, né, clean and safe, acho que é uma palavra muito forte, muito extrema e que ninguém pode dar essa total segurança, mas acho que a gente pode sim conscientizar e ser consciente e aplicar melhores práticas. Acho que essa palavra foi perfeita. Então, nós vimos trabalhando também em outros cenários, como sentar com os diferentes atores do turismo, né? Tanto com fornecedores, com operadoras. Estamos tentando abrir diálogo com as operadoras, as OTAs, as agências, para tentar desenhar e mudar um pouco, tanto desenhar novas estratégias e desenhar novas relações que permitam que favorecer a retomada. Sabemos que vai ser muito difícil, sabemos que o turismo vai sofrer, mas eu sou otimista e acredito que rapidamente estaremos fortes novamente, né? Acho que precisamos dar esse passo. Acho que é muito necessária a união. Acho que um dos grandes sucessos dessa pandemia, por assim dizer, acho que a conversa entre diferentes atores, né, do nosso setor. Acho que está sendo muito produtivo, né? E acho que nós temos que manter isso. Isso vai ser o grande fator para nós sair na frente de outros estados, e outros destinos.
Com certeza. Só fazer o registro, né? O secretário de Turismo, Otávio Leite, entrou aqui na sala. Muito bom dia a todas e todos. Uma satisfação muito especial compartilhar com a casa da qual fiz parte, com a nossa Assembleia, de uma discussão absolutamente imprescindível, importante. E cumprimento todos nas pessoas dos eminentes deputados Welbert e deputado Ferreirinha, uma alegria toda especial. Eu já posso dar um plá aqui ou aguardo um pedaço com a orientação? Sou disciplinado. O Rony estava concluindo a fala dele, né, sobre a ação da BIH, e na sequência eu passo para o senhor, pode ser? Perfeito. Então, posteriormente, a gente também está ajudando muitos hoteleiros, né, sobre dúvidas, porque vem saindo muita legislação, muitos decretos, e então temos uma assessoria jurídica forte, né, conversando com os hotéis, tirando todas essas dúvidas, o que já fazemos normalmente, mas acho que agora se intensificou muito, né, porque tudo é novo, né, estamos num momento muito diferente, então estamos também fazendo essa labor. E, bom, acredito como todos, né, que o turismo local, seja o turismo estadual, né, de proximidade, seja o primeiro a retomar. O turismo corporativo também é muito importante para o Rio e acho que as empresas vão começar novamente rápido. Acho que está todo mundo ansioso de trabalhar, de viajar a trabalho, apesar que essas lives são maravilhosas. Acho que todos sentem que é diferente, né? Acho que precisamos desse contato, né? E acho que o turismo corporativo vai voltar com força, isso espero. E bom, outro assunto que nós também vimos conversando muito nos hoteleiros é que temos que realmente pensar uma hotelaria um pouquinho diferente. Temos que pensar, hoje em dia nós temos que fazer uma redução de despesas, né? Então somos conscientes de que temos que ir e talvez modernizar um pouco nossas operações, né? E aí acho que vai vir novos investimentos em tecnologia, em digitalização. Vamos começar a aprender a trabalhar melhor os dados, né? A gente está na era do Big Data. Acho que já passamos da época do Big Data, estamos já na época do Smart Data, que os hotéis, em geral, ainda não estamos utilizando. Estou falando em geral, né? Então, acho que virá também investimentos. Acho que o estado do Rio de Janeiro tem um polo tecnológico muito forte. Acho que temos que começar também, nós hoteleiros entendemos que temos que começar a conversar com essas startups, essas empresas tecnológicas, para nos ajudar a reduzir essa despesa e nos modernizar. Acho que é um outro entendimento da hotelaria atual, né? E acho que o mais importante são as reuniões e união, né? A ideia é montar um cluster de participantes do setor. E acho que estamos conseguindo isso, estamos produzindo isso pouco a pouco. Acho que será muito importante. Obrigada, Rony. Secretário. Então, peço licença, meu amigo Elbert, deputado Ferreirinha também, trazer aqui algumas observações básicas. Eu suponho que a nossa subsecretária, professora Adriana, já tenha expressado um pouco o desenho das medidas que a gente vem adotando. Sim. Seguramente eu peguei no pedaço do Rony e está absolutamente certo. O fato é o seguinte, as portas vão se abrir em determinado instante. É evidente que estamos todos, nesse período, discutindo protocolos, procedimentos, medidas que, se adotadas e respeitadas, elas geram a profilaxia necessária para impedir o avanço do vírus. Mas só que nós resolvemos pensar adiante. Resolvemos verificar qual seria o melhor ambiente de uma retomada, que medidas a gente pode ensejar para que, quando houver a retomada, desde que a saúde pública assim oriente, o Rio de Janeiro esteja preparado.
né? Então, nós partimos para compreender, em primeiro lugar, que essa saída, essa retomada, ela está sob rodas. O eixo aéreo é outra discussão, vai demorar, mas eu tenho certeza que, no sentimento geral das pessoas, passa a ideia de que, tão logo as portas se abram, essas pessoas quererão ir a algum canto, se possível aberto. Um campo rural, ou uma área de serra, ou pisar na areia, dar um mergulho, enfim, um reencontro com a natureza. Bom, sendo assim, qual é o eixo que a gente iniciou a prospecção? No raio de 400, 500 quilômetros. 422 São Paulo, 411 BH, 527 Vitória, mas nesse raio de ação que existe o mercado consumidor de possíveis clientes, de pessoas que têm carro e que quererão sair para algum canto. Então, o que cabe a nós fazer? Algum tipo de promoção? Promoção, venha para o Rio de Janeiro, etc., bacana, mas só isso não adianta. É preciso dizer que o Rio de Janeiro, que os atores econômicos do Rio de Janeiro estão preparados, cônscios da sua obrigação. Então, qual foi o procedimento, deputado Ferrinha, que a gente adotou? Nós criamos um portal que vai prever e vai possibilitar um encontro entre o consumidor e o produto. Qual produto? Meios de hospedagem, hotéis grandes, hotéis médios, pousadas, agências de viagens, receptivos, guias de turismo que prestam serviço, transportadores turísticos, organizadores de congressos, seminários, eventos propriamente, e por aí vai. Então, depois de uma discussão, nós demoramos bem um mês e tanto, entre formulação de software, ausculta a todos os setores, desenhando de maneira assim muito horizontal essas regras, sempre com a participação do setor de saúde, com a vigilância. Nós culminamos na criação desse espaço virtual intitulado turismoconscienterj.com.br, onde você entra e lá terá a condição de, por autodeclaração, qualquer empresa, você tem a empresa e tem o consumidor, mas você, empresa, você entra e se cadastra. É um cadastramento muito simples e, em função disso, você autodeclara. Esse é o conceito, deputado Elbert, de autodeclaração. Então, eu, dono de uma pousada, lá no Sana, por exemplo, eu vou entrar nesse site, vou autodeclarar que eu estou cumprindo todos os protocolos. Porque quando eu entro para me cadastrar, estão lá todos os protocolos. E eu, na verdade, admito que estou cumprindo. Ponto final. É óbvio que tem lá um dispositivo para ouvidoria. Caso alguém vá na minha pousada no Sana, vai verificar se eu não estou cumprindo, vai denunciar, e aí tem um procedimento para corrigir o problema. Mas o importante é que esses potenciais consumidores que estão nesse raio, eles tenham condição de acessar a um portal e identificar, olha, em Macaé eu tenho esses hotéis aqui disponíveis, porque são todos eles detentores do selo, né? O selo Rio de Janeiro Turismo Consciente. Bom, a gente tratou dessa proposta com muito zelo, identificando parâmetros internacionais. Portugal está usando isso. Portugal tem 10 milhões de habitantes, 25 milhões de turistas. Turquia, que tem também um fluxo turístico gigantesco, está usando. Muitos estão tentando fazer. O governo federal está tentando fazer. Nós já fizemos, está pronto. Ontem nós fizemos uma última reunião muito importante com todos os segmentos que participaram, né? E, como eu disse, foi um trabalho a 500 mãos, mas que a Secretaria de Turismo procurou amalgamar as ideias, construir o software, organizar o sistema, de modo que nessa retomada, nós estamos falando de retomada, de atividade econômica, de geração de emprego, etc., por aí vai, o turismo teria o condão de estar preparado, né? Teria o condão de estar preparado. É óbvio que tem os municípios são autônomos para decretar ou não a atividade Y ou X aberta ou não, mas eu tenho certeza que esse desenho de um turismo mais aberto, de ar livre, neste momento de retomada, ele é o desenho adequado. Assim como
equipamentos turísticos, né? O próprio Pão de Açúcar, o Corcovado. Desde que você tenha os distanciamentos preservados, você tenha a oferta permanente do álcool gel, o trabalho prévio de qualificação dos servidores. E aí são áreas que você pode controlar melhor, né, esse fluxo de pessoas. Por que não permitir a reabertura, né, no momento adequado, dentro daquela escala, não no final, mas já no início? É muito simbólico isso, né? E, portanto, eu diria, Geisa, que são essas. Eu acho que esse é um foco assim muito preliminar da nossa busca de encontrar um caminho que não seja meramente retórica, você compreende? Porque ou então um estudo acadêmico do que pode e o que não pode. Isso tudo está rolando. Eu quero é organizar algo que permita ao turista saber que o Rio de Janeiro está seguro, que o Rio de Janeiro é factível ser consumido como produto turístico, na oferta múltipla e maravilhosa que nós temos pelo interior do estado, e, enfim, através de um mecanismo rápido, que é exatamente esse portal. Então, esse é um ponto, dentre dezenas de questões que nós estamos tratando, mas eu tenho procurado agir eminentemente de maneira técnica, né? Eu sou homem público, mas parlamentar há 26 anos seguidos, mas eu, desde o início, eu acordo, olho no espelho e olha aqui, Otávio Leite, eis aqui um técnico. Então, nós temos um trabalho assim muito focado, porque é um vetor de desenvolvimento indispensável para o nosso Estado, todos sabemos disso. Deputado Welbert. Eu fico muito feliz, né, de estar ouvindo as colocações que foram feitas, né, saudar o nosso secretário, e todos que participaram, representantes da iniciativa privada, Convention Bureau. Eu fico muito feliz em ouvir esse plano de retomada, que para a gente é muito importante. Falar com a Navega, né, que nós tivemos. A Navega falou sobre a questão do trem, falta pouco para o trem andar. Eu também, além de presidente da Comissão de Turismo, sou presidente da Frente Parlamentar Rio dos Trilhos. Nós criamos uma frente parlamentar para discutir o avanço através dos trilhos no nosso estado. E as grandes ações são para o turismo. Estamos trabalhando junto também, além do secretário Otávio, o secretário Delmo Pinto tem se dedicado muito a esse tema, que é o nosso secretário de transporte do estado. Tivemos, inclusive, 2 meses atrás, antes de começar a pandemia, uma semana antes, nós estivemos em Brasília com o ministro Tarcísio, buscando investimentos, o ministro da Infraestrutura, buscando investimento para colocar os trens para andar. Inclusive, tratamos do trem da região sul-fluminense, entre outras linhas. São 8 linhas que nós estamos trabalhando, tentando trazer aí recursos para viabilizar esse projeto. Bom, eu queria falar algumas coisas, mas até antes de colocar, fazer só um pedido, né, que eu trago também aqui a fala de alguns hoteleiros, alguns donos de pousada, sobre a questão de financiamento. O Ministério do Turismo anunciou que iria colocar 5 bilhões no turismo, poder ajudar, mas é importante que esse dinheiro chegue na ponta, né? Algumas pessoas estão vivendo com muita dificuldade, não estão sentindo o dinheiro chegar na ponta, por conta dos decretos, os meios de hospedagem, eles estão fechados, por isso são vistos como negócios de risco pelas instituições financeiras, então estão tendo dificuldade aí, quando conseguem, com juros altos, e não estão conseguindo uma boa linha de crédito. Então fica aí essa pergunta, na verdade, em relação ao Ministério, para ver como nós podemos fazer para ajudar. Bom, eu queria falar também, falando de Ministério, falar que agradecer a iniciativa de todos, né? O Rony colocou o ponto, a Secretaria colocou, através da Adriana, e o nosso secretário Otávio Leite, Marco Navega colocou outros pontos também importantes de retomada, mas é importante também que façamos políticas públicas alinhadas com o Ministério. É importante para poder até ter um entendimento, é importante unificar para facilitar o entendimento e o trabalho. Eu queria falar sobre, parabenizar primeiramente a questão do selo Turismo Consciente, dizer que realmente é muito importante. Nós tínhamos antes do turismo, vai mudar realmente a forma como escolhemos nossos destinos, essa questão agora da pandemia. Antes escolhíamos o destino pelos belos visuais, olha, o local é muito bonito, muito legal, as praias são muito boas. Agora eu acho que a questão dos protocolos de segurança sanitários vão prevalecer.
E uma boa sacada do Estado do Rio de Janeiro é criar esse selo, mostrando realmente os locais que estão aí levando a sério a questão da segurança sanitária. Então, eu acho que foi uma grande sacada e muito importante. Eu tinha uma dúvida a fazer sobre esse ponto, que era a questão, mas agora eu acho que o nosso secretário, com sua fala, já elucidou essa dúvida, que era como seria, se teria algum órgão regulador para certificar os equipamentos, mas o secretário falou que a pessoa vai fazer, né, o dono daquele estabelecimento, ele mesmo vai fazer uma declaração de que o ambiente é seguro, é limpo, é agradável e propicia todas as questões sanitárias para o estabelecimento, para a hospedagem. Então, eu acho que respondeu a pergunta, a única dúvida que eu tinha no selo, e mais uma vez, parabenizar o selo, dizer que realmente uma grande sacada, porque antes, volto a repetir, os destinos vão ser escolhidos não só pela questão das belas praias, dos belos visuais, mas também sobre a questão do protocolo de segurança, sobre a questão da vigilância sanitária que vai ser empregada naquele local. O destino, a cidade, de forma mais específica, aquele estabelecimento. E esse selo aí vai trazer aí realmente uma clareza. Olha, vem para cá, porque aqui nós temos aqui um local que é limpo e é propício para receber as pessoas. Então, essa garantia de ambiente limpo aí vai prevalecer no avanço. Então, é muito importante pensar isso, e o Estado do Rio de Janeiro está na frente pensando. A pergunta que eu tinha a fazer já foi, nosso secretário já respondeu, então eu só queria fazer essa explanação mesmo. Obrigado, Geisa. Obrigada, deputado. Deputado Renan Ferreirinha. Bom dia a todos novamente. Dá bom dia aqui ao secretário Otávio Leite também, que se juntou a nós aqui também na nossa audiência de hoje. Eu agradecer mais uma vez o convite, Geisa, e dizer que ouvi aqui atentamente as diferentes manifestações. Eu tenho muito apreço pelo setor, e é algo que a gente vem fazendo desde o começo da nossa condução da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, um planejamento, audiências que pudessem colocar o turismo no lugar que merece. A gente tem a honra de contar também com o deputado Elbert Rezende, como membro da nossa comissão, sendo o presidente da Comissão de Turismo, e desde o começo da nossa atuação a gente vem tocando nas principais ferramentas que podem ser motivadoras, podem ser catalisadoras de maior turismo no nosso estado, né? E até uma das primeiras audiências que nós fizemos, que contou com a presença do secretário, foi relacionada a voos internacionais no nosso estado, a relação do próprio Galeão, como que está aqui, dos outros aeroportos. Teve consequências muito importantes daquela audiência, um acompanhamento por parte da LERJ dessa pauta. Obviamente que a pandemia faz com que a gente retroceda muito com isso, mas também a gente já tem uma visão mais clara do que pode ser feito, visto esse trabalho que foi acumulado. E é muito importante que a gente possa dar continuidade aqui também ao que os nossos palestrantes trouxeram. Eu queria pontuar algumas questões, primeiro fazendo um mapa geral, né, do que a gente acredita do setor, porque antes da pandemia o cenário para o turismo no Brasil ele se apresentava com otimismo, tinha um positivismo relacionado a isso, né? Dentre os empresários do setor de hospedagem na região sudeste, por exemplo, 23% estavam prevendo ampliar seu quadro de funcionários até julho, 70% pretendiam investir nos seus estabelecimentos e quase 40% acreditavam que seus rendimentos iriam aumentar. No entanto, com a chegada do coronavírus, a gente sabe que esse cenário mudou radicalmente. Com a necessidade de isolamento social, diversas medidas de restrição acabam sendo tomadas e algumas cidades passam a controlar, inclusive, a entrada de pessoas que não são moradoras, se as aéreas precisam cancelar diversas rotas de voos, diversos eventos, shows, congressos foram cancelados e as próprias pessoas cancelaram suas férias para tentarem se proteger do vírus. Então, todos nós fomos afetados dessa forma. Eu, particularmente, tive diversas viagens para eventos que estavam programadas que foram também canceladas e a gente sabe muito bem o reflexo que isso tem. As restrições foram tantas que, em abril, 93% da população mundial residia em países que adotaram alguma medida de restrição e 3 bilhões de pessoas em países que fecharam totalmente suas fronteiras para estrangeiros. Ou seja, é um episódio não visto no mundo globalizado. Aí, se a gente colocar desde a década de 80, caminhando aí para o final da Guerra Fria aí, com o mundo mais globalizado, a gente nunca tinha visto um episódio como esse, né, acontecendo. E para além das restrições entre países, muitos estados e cidades também adotaram medidas de restrição. E os hotéis, consequentemente,
acabaram ficando super vazios. O setor do turismo como um todo, do qual fazem parte não apenas destino de férias, mas também viagens de negócios, tem sido dos mais afetados. Então, a responsabilidade agora ela é imensa. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagem, a taxa de cancelamento das viagens em março, que ainda era o começo da pandemia, foi de 85%. Em meados de abril, o prejuízo do setor do turismo já chegava a 14 bilhões de reais e havia previsão de redução de quase 300 mil empregos formais na área em 3 meses, segundo a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E ao que tudo indica, em julho, mês de férias escolares em situações normais, o que não acontecerá esse ano, e, portanto, de alta no turismo, a situação ainda não terá se normalizado, como a gente já tem previsto aí com os próximos passos da pandemia, provocando uma grande frustração das receitas previstas. O que acaba fazendo com que o mês de janeiro também, que a gente, analisando com o FGV, uma instituição que a gente mantém um contato muito próximo, prevê que em maio a demanda dos hotéis e pousadas fosse de somente 11%, de transporte aéreo 9%, de agências e organizações de viagens 5%, e por aí vai. Ou seja, são diferentes setores e diferentes atores que nós vamos precisar ter muito cuidado para que possam sobreviver nesse pós. E o setor do turismo é um grande potencial para o estado do Rio de Janeiro. Eu já falei isso diversas vezes para o secretário, já falei isso diversas vezes para outros atores no nosso parlamento. Corresponde a quase 5% do PIB do nosso estado, emprega mais de 100 mil pessoas e nós precisamos investir nesta área, pois ela também é subrepresentada. O Rio de Janeiro é o cartão postal do Brasil. O Rio de Janeiro é a porta de entrada da América Latina no que tange a turismo. Quando a gente faz uma propaganda sobre o Brasil, a gente não coloca a foto do MASP, a gente coloca a foto do Cristo, do Pão de Açúcar e várias outras representações, por exemplo. Então, o Rio de Janeiro tem esse potencial que pode ser muito mais desenvolvido. E a gente pode ter a possibilidade de, pós-pandemia, de repensar qual o papel estratégico que o turismo tem no desenvolvimento econômico do nosso estado. E como uma atividade fortemente ligada à geração de empregos em todas as faixas de renda, mas em grande escala nas áreas de menor grau de especialização, seu enxugamento traz consequências significativas. Quando a crise na saúde melhorar, a crise na sanitária melhorar e o isolamento social puder ser afrouxado, muitas pessoas vão querer espairecer, ou pelo menos espero, né, a nossa esperança aqui, e ter contato, por exemplo, com a natureza. E nosso estado é muito privilegiado nisso. Tem um estado que ele tem uma diversidade de natureza muito grande, uma gama de opções que vão de praias, cachoeiras, trilhas. São múltiplas as possibilidades turísticas a serem exploradas no território fluminense. Então, a gente pode explorar muito isso, né? Além do fato de que, com a alta do dólar e algum receio de viagens de avião, viagens ao exterior, viagens até outros estados, nós podemos utilizar o nosso próprio mercado consumidor, ou seja, nosso próprio consumidor carioca, fluminense, para conhecer as atratividades turísticas. E fica aqui uma sugestão, secretário, eu já vi aí, eu vi atentamente que o senhor colocou, de que a gente possa olhar para o povo fluminense como o nosso grande alvo de o próprio turismo do nosso estado. Então, assim, conheça as atratividades do nosso estado, conheça o que o estado tem a oferecer. E situações também como essa, né? Então, será um provável caso de demanda reprimida por viajar e a gente precisa estar preparado para isso. Por isso que é fundamental essas campanhas publicitárias em diversas regiões do estado, especialmente no interior, reforçando a marca do nosso estado. Acho que essa ideia do selo ela é importantíssima. E o turismo de negócios também deve ser muito incentivado, né? Então, assim, acho que a gente promovendo essa imagem do Rio de Janeiro como uma viagem de negócios também agradável. E aí, eu acho que outro ponto que é essencial é como que nós devemos nos adequar à nova realidade que nós teremos. Então, é muito importante reforçar a questão da higiene, da limpeza, dos cuidados com a saúde. Eu acredito que vão se diferenciar os equipamentos turísticos, os equipamentos culturais que se coloquem muito mais alinhados com essa nova realidade, para deixar os turistas mais seguros em relação às suas viagens. E o setor do turismo aí, para finalizar nesse ponto introdutório, tem um potencial imenso e pode ser um dos grandes caminhos de saída da nossa crise. Acho que, só pontuando algumas coisas que foram ditas, né? A Adriana falou aqui sobre os diferentes eventos científicos que nós temos, destacando o IMPA, IPE, etc., né? Os guias turísticos são os mais afetados, né? Obviamente, com isso. Então, a gente, essa importância de construir um mapa do turismo, acho que isso é fundamental. Achei muito interessante esse ponto que ela traz. O Marco também, com essa questão do turismo de rural, turismo do interior,
seja através desenvolvendo também os produtos alimentícios locais, a atualização do Conselho de Turismo Estadual, que é algo muito importante também. Então, como que a gente pode ter essa questão aí dos municípios que são mais pró a receber o turismo e sendo mais descentralizado, para que não fique algo tão centralizado na capital, ou seja, algo muito importante. Rony trouxe o aspecto dos hotéis retomando aí junho, julho. Sei, está um pouco imprevisível essa ideia de quando é de fato o pico da crise aqui no Rio de Janeiro, da pandemia, mas que a gente vai precisar, Rony, ser muito rigoroso nos protocolos de boas práticas de higienização. Eu acho que isso é muito forte. A gente precisa conversar com diferentes atores do turismo para desenvolver novas estratégias, para mostrar que é possível. Eu acho que a gente precisa analisar casos, por exemplo, de outros lugares. Eu estou acompanhando, por exemplo, que a Disney parece que vai reabrir essa semana. Você imagina a Disney reabrindo? Os caras devem estar fazendo todo um protocolo ali de higienização, de cuidado muito grande, né? Então, assim, são cases como esse que nós devemos observar e nos inspirar para fazer situações aqui no Rio de Janeiro também e desenvolver o turismo local, ou o que você já falou, que é muito importante, né? E aí, por fim, o secretário Otávio Leite já citei na minha fala aqui, em diferentes coisas que a gente tem feito, mas eu acho que essas questões de peças publicitárias que também possam envolver todo o Sudeste, o Rio de Janeiro, também atraindo o turista mineiro, atraindo o turista paulista, atraindo o turista capixaba, mas, obviamente, assim, atraindo o turista carioca, fluminense. Isso é muito importante, ter essa ideia do portal de turismo consciente no nosso estado e que a gente possa desenvolver mais esse turismo ao ar livre, né? Como já foi bem dito e mencionado. Então, assim, são imensas as possibilidades. Fica aqui, para finalizar, uma provocação, Geisa, nossa, da gente continuar com essa pauta. É uma pauta que ela vai estar sendo debatida. E, infelizmente, ela é sempre a ponta de esperança no Rio de Janeiro, mas parece que sempre carece de algo concreto. Assim, fica a minha provocação disso, de falar assim, tudo bem, mas de fato, o que a gente pode fazer como sociedade civil, como poder público, como setor privado, o que pode ser feito para fazer um pacto para tornar o Rio de Janeiro um grande potencial turístico? Isso passa, obviamente, por um poder executivo conscientizado em dar espaço para isso, obviamente, mas isso passa também por planejamento, que o parlamento pode estar propondo. O fórum, com a sua imensa importância que tem de produzir esses debates, a Comissão de Economia, a Comissão de Turismo, ou seja, vamos instigar, vamos produzir isso para que a gente possa botar o turismo como uma das grandes ferramentas de saída desse momento tão difícil que a gente tem passado. Perfeito, deputado. Tem algumas perguntas que surgiram também do nosso público e eu vou passar para o secretário na sequência. Se o Newton Sérgio Sanches, que eu acredito que é de Convention Bureau, né, Marco? Ele queria saber se pode usar o selo na página dele. O presidente da Comissão de Turismo da OAB pergunta se o turismo rodoviário vai marcar o início da retomada do fluxo turístico, se existe algum planejamento para a melhoria da sinalização turística nas estradas. E o Luciano Pereira, já que a autodeclaração turista que vai identificar o compromisso assumido pelo empresário, qual é a medida para garantir o conhecimento dos protocolos pelos consumidores? Então, assim, também essa questão do acesso à informação. A gente sabe hoje, recebe 1 milhão de zaps todo dia sobre protocolos e coisas que têm que ser adotadas. E aí, assim, eu acho que essa questão da divulgação, né, do que está sendo, o que são esses 10 mandamentos de cada setor, quais são as regras de ouro, o que precisa ser visto, né, para que essa segurança que está no selo seja testada também por quem está consumindo o produto turístico. E uma outra questão, a gente, essa semana, debateu a questão da informalidade. E, em relação ao turismo rural, uma das grandes barreiras, né, de desenvolvimento desse turismo é justamente o fato de que o Cadastur quase não identifica essas pessoas, elas não estão cadastradas, logo também não são beneficiárias das políticas federais que estão sendo divulgadas amplamente e acabam diminuindo a participação do Rio, quando o Rio tem, enfim, uma posição tão importante visualmente. As pessoas tem o Rio como referência, mas como que a gente faz para juntar essas duas pontas? Quer dizer, reduzir também esse processo de informalidade dentro do turismo para que quem vive dessa atividade possa também estar contemplado nas políticas públicas e em todas as ações. São essas as perguntas e eu passo para o secretário. Esse conceito da autodeclaração é um instrumento jurídico moderno que pressupõe um nível de conscientização de todos os
partícipes desse contexto. Um lado, o dono da pousada, por assim dizer, do outro lado, o turista. Eu não tenho dúvida que, como caldo de cultura que resultará desse período que a gente está vivendo, o nível, a taxa de responsabilidade social, de reconhecimento e praxis de que distanciamento é fundamental, de profilaxia, limpeza são indispensáveis, isso vai se elevar demais. A gente não tem as estruturas, imagine se cada um que se cadastra tivesse que aguardar depois uma visita, uma inspeção da vigilância sanitária. Isso, talvez, daqui a 2 anos, nós conseguíssemos perpassar todo o universo. Nós estamos falando pelo cadastro de 1.500 meios de hospedagem no Rio de Janeiro, que é muito a menor, ou seja, esse selo ele vai estimular também a formalização, como foi apontado aí no comentário, está certíssimo. Então, temos 4.000 agências de viagem, 8.000 guias e por aí vai. Então, nós estamos partindo dessa experiência que queremos viver. Nós trabalhamos demais a base para que haja adesão. Enfim, uma vez colocado em prática, aí é uma questão de divulgar para os mercados, né? E foi muito bem pontuado pelo deputado Ferreirinha, lembrando essa ideia que eu conceituo, tipificando tecnicamente como o turismo circular dentro do estado do Rio de Janeiro, né? É a capital consumindo o interior também se movimentando internamente. O que importa é que as pessoas se hospedem, as pessoas consumam, vão a restaurantes, contratem guias, vão a sítios turísticos e por aí vai. É isso que faz girar a roda, que permite preservar empregos, gerar renda e por aí vai. Isso que interessa. Então, eu queria dizer o seguinte, o deputado Ferreira fez uma abordagem muito ampla, em pouco tempo, muito bem feita, do diagnóstico, né? Do diagnóstico. Os números são realmente esses. Agora, o Rio estava de vento em popa, hein? Nós verificamos nessa mesma pesquisa da CNC, dezembro, janeiro e fevereiro, esses últimos referentes na proporção do que fora os períodos anteriores, 2019, um crescimento real em atividade econômica do turismo no Rio de Janeiro de 4%, 8% e 18%. O fevereiro desse ano já foi 18% maior em termos de atividade econômica do turismo do que o pretérito, né? Há vários fatores, o Rio se reposicionou, nós estamos nos movimentando bastante, por aí vai. Mas conversava eu com qualquer ator econômico do turismo, ele viria dizendo assim, olha, o Rio de Janeiro esse ano vai ser melhor do que o próximo e tudo mais. Eis que veio a abrupta interrupção da pandemia, que está aí nos deixando em situações muito desagradáveis, mas também nos obrigando a reinvenções e reestudos. Então, eu queria lembrar o seguinte, você pontuou assim, muito de leve, mas é importantíssimo. A questão aérea também, porque uma empresa aérea, ela não bota um voo amanhã, ela se planeja para daqui a 6 meses. E a gente tinha adotado uma política importante do QAV, que já estava em curso a implantação, para você ter uma ideia, da Gol no Galeão de 70 para 90 mil assentos por semana. E sem voos no Galeão domésticos, a gente não consegue atrair voos internacionais partindo do Galeão para outro canto. Então, agora zerou tudo, porque não há voos mais, né? Os internacionais estão praticamente parados. Tem 3 voos no Galeão hoje, para Guarulhos, por assim dizer. Então, nós temos que retomar essa questão do QAV de maneira muito equilibrada. Nós estamos discutindo isso. Então, vale a pena ir na ideia do deputado Ferreirinha de dar prosseguimento. Eu acho que a Comissão de Economia e a Comissão de Turismo poderiam já ensejar um debate para a gente prosseguir discutindo isso. E queria também cumprimentar o deputado Elbert por essas iniciativas em relação às linhas férreas, hein? A questão lá de Levi Gasparian, que ali Três Rios, Sapucaia, indo para Minas, eu sei que você já está trabalhando nesse assunto, é algo que está factível muito bem e ter no ministro mesmo, tem que botar para frente isso aí. E, enfim, tem outras demandas que a Comissão de Turismo da Leste estava cuidando, de reorganizar o Conselho. Acho que tem uma proposta do deputado Elbert muito boa, que amplia a participação do interior, que é necessário. Enfim, eu quero me colocar à disposição. O fato é que é uma agenda positiva diante de tantos problemas.
que o país está vivendo e por aí vai. O turismo é uma estrada que vale a pena gastar energia para pavimentar, para ele funcionar bem. Seja nesse fluxo dos raios de 400, 500 quilômetros, seja no turismo circular interno do Rio de Janeiro. Isso é muito relevante. Então, esse passo do selo é um passo, como eu disse, né? Mas tem muitas outras questões para tratar, inclusive, como disse bem o deputado Ferinha, as aéreas, né? Enfim, eu não sei se demorei, mas 2 ordens aí e acho que a gente pode avançar. Em relação a essa questão da movimentação, da conversa com Brasília, né, em relação ao acesso à FUND, foi uma das questões também que surgiu de financiamento, como tratar essa questão? O deputado Ferinha, que tem se verificado um especialista em finanças, está entendendo? Vale a pena pontuar o seguinte. A medida provisória 963 permitiu um fluxo de 5 bilhões para o Fungetur. Até 2019, o Rio de Janeiro sequer o Rio de Janeiro era credenciado ao funding do Fungetur, que no ano passado, no 2018, operou 30 e tantos milhões. A maioria ia para o Sul, porque são organizados, etc. Mas o Rio estava fora. Então, a AG Rio, que é o agente que se credenciou, que é agente de fomento do Rio de Janeiro, enfim, fez primeiro jus a uma parte de 6 milhões, depois mais 6 milhões. É um pingo. Quando pintou essa história dos 5 bilhões, eu ligo para o Ministério do Turismo, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Já fiz vários expedientes lá para dizer o seguinte, olha, o Rio de Janeiro é 11% do PIB. Se fizer o corte do PIB turismo propriamente dito, o Rio de Janeiro tem 16, 17 no Brasil. Esse número não tem claro, mas dessa parte do quinhão cabe uma parte desse latifúndio aí para o Rio de Janeiro, né? Então, independente de questões políticas, etc., de incompreensões para lá e para cá, etc., o Rio não pode ficar fora. Então, eu tenho pelejado muito junto à AG Rio. Eu acho que é aí que vocês podem entrar bem, a Assembleia, né, para poder fazer com que o deputado Elbert falou, chegue na ponta. Porque há burocracias ainda. A AG Rio, essa semana, ia inaugurar lá. Eu tenho apoiado muito eles lá. Um fast track, né? Uma coisa mais rápida para poder o postulante ao crédito vê-lo acontecer mais rapidamente. O fato é o seguinte, que Brasília não vai liberar recursos assim, olha, toma aqui dos 5 bilhões, 1 bilhão para São Paulo, 500 milhões para o Rio, né? E nós temos represados cerca de 500 milhões de pleitos que estão represados na AG Rio sem funding, né? Porque aqueles 300 milhões iniciais que a Assembleia, inclusive, aprovou, já foram embora, eu acho. Já, segundo as informações, já foram utilizados. Então, nós temos que captar mais. Tinha um problema da securitização, e aí tem que ter um fundo garantidor, aí estava trabalhando do FAMP, do SEBRAE, falei para o SEBRAE, por aí vai, etc, etc. Mas é típica ação muito boa para ter um concurso direto da Alerj, para poder amarrar, empurrar. No Brasil, as coisas andam empurradas, senão não andam. Certo? Ou você pega no tranco e vai adiante, meu amigo, ou então ficaremos sempre à mercê, né, de ultrapassar labirintos burocráticos, jurídicos e por aí vai. Então, eu queria dizer o seguinte, vai depender, e aí, esse é o critério que eles estão utilizando, do escoamento que o Estado do Rio de Janeiro enseje para os tomadores, né? Quanto mais demanda atendida, mais recursos vêm. Eu até vou dar uma conferida, porque mandaram, acho que semana passada, mais 11 outros milhões. Eu não sei se já escoou isso, eu até tenho que dar uma conferida. Mas é um ponto que vale a pena as duas comissões aí estarem muito próximas, porque o Navega deve ter falado isso também, há uma aflição para que chegue na ponta. O importante é que as condições, elas não são ruins, não, hein? As condições são bem interessantes em taxa de juros, em carência e prazo, né? São bem interessantes. Mas eu fico muito preocupado na retomada, porque muitas pousadas utilizaram as outras medidas provisórias para poder fazer lá a provisão de suspensão de contrato de trabalho, ou então aquela diminuição de tempo de carga de 100 para 75 ou 50, mas na retomada. E a retomada, meu amigo, sem atividade, sem turista, não vai. Só
enfim, não vai. O camarada tem compromissos a cumprir e honrar. Então, a gente tem que pensar uma flexibilização inteligente, pés no chão, madura, com o beneplácito e o respaldo da ciência, né? E eu tenho trabalhado muito, a Secretaria de Saúde o novo secretário de Saúde está absolutamente antenado com isso. Ontem mesmo nós fizemos um checklist muito longo de todos os protocolos. O importante é que o ator econômico ele entre na plataforma e tenha lá as regras que ele tem que cumprir e ele assuma que vai cumprir. E aí, se por um acaso eu chego na tal pousada, hipoteticamente, e não estão observando, eu entro lá na ouvidoria, informo imediatamente e eles tomam a providência. A Secretaria de Turismo aciona a saúde ou aciona a saúde local, certo? Porque tem que ter sempre a perspectiva de descentralização, né? Então, não sei se me fiz entender, mas é processo, é dialético, é tocar o touro na unha e vencendo as etapas e barreiras, né? Obrigada, secretário. A gente já está indo para os minutos finais aí para o encerramento desse nosso evento. E eu queria passar a palavra para cada um para fazer as considerações finais e a gente seguir nessa discussão. E aí eu vou voltar à Adriana, que apresentou o programa, discutido. Eu acho que é bacana a gente poder também participar e divulgar isso, né? Divulgar essa iniciativa para que mais pessoas tenham contato e já saibam como acessar e trabalhar nesse entorno. Então, a Adriana, que faz parte do fórum há muito tempo, está contigo a falar. Acho que há mais de 10 anos que eu faço parte do fórum. Bom, na verdade, eu agradeço mais uma vez o convite. Agora o secretário está aqui, a palavra é sempre dele, né? Eu sou apenas uma assessora, mas, na verdade, eu aproveito o momento para informar também que a nossa parceria com o Tribunal de Contas foi reativada. Então, em breve, os municípios terão mais treinamento, mais possibilidade de treinamentos. E o nosso salão de turismo, que não deu tempo para eu falar, mas ele está na pauta, só não tem data em função das eleições. Então, se prepare para o TCE, Setur TCE e o salão de turismo. Muito obrigada a todos. E a Setur está à disposição de vocês. Obrigada, Adriana. Marco. Me despedir e agradecer a oportunidade, tá, Geisa? Queria também aproveitar a oportunidade que os deputados estão nos ouvindo e fazer quase que um pedido. Eu acabei de receber aqui, o secretário Tristão foi exonerado agora, né, pelo governador, então eu queria pedir aos deputados presentes que, de alguma forma, ajudem a manutenção da atual estrutura da Secretaria de Turismo e da Turis Rio, porque essa troca de cargos na gestão, ela prejudica demais, sabe, Geisa? E a gente tem hoje um caminho que foi aberto aí com a Secretaria de Estado de Turismo, junto com a Turis Rio, que não deveria sofrer agora alguma interrupção, né, ou alguma troca, né, na condução. Fazer esse apelo aí aos deputados e pedir, você também, tá, gente, que ajude a gente a manter esse grupo maravilhoso que está aí no turismo do Estado do Rio. Um abraço. Obrigada, Marco. Rony Arosa. Primeiro, agradecer a participação no painel, foi fantástico poder compartilhar as nossas opiniões com tantas pessoas importantes no turismo. E, por último, dizer que os hotéis estamos preparados para receber nossos hóspedes. Acho que a hospitalidade justamente define o carinho por receber, a amabilidade, isso que hoje em dia acho que ficou tanto em voga, né, ultimamente. Acho que a experiência de poder estar um destino que nos acolhe. Eu acho que o Rio de Janeiro tem tudo para... significa isso, né? O Rio de Janeiro é uma cidade linda, maravilhosa, que atende todos os turistas super bem e acho que, considero que, eu sou muito otimista, acho que a retomada vai ser rápida e forte. Obrigado. Obrigada, Felipe Campelo. Oi, obrigado, Geisa, obrigado pela oportunidade. Só corroborando dois pontos aqui muito importantes que não foram... a gente acabou passando um pouco rápido, que a gente acha que a questão de volta à retomada da economia é um pacto social, é um pacto que envolve empresários, colaboradores e principalmente a população local. E para os deputados saberem, o Elber e o Renan, a mobilização que tem em torno desse selo, ela vai ser muito importante, principalmente porque eles vão ser multiplicadores de todos os novos hábitos de higiene
quando uma pousada do interior ela multiplica para os seus colaboradores, ele multiplica para a família deles, e assim a gente consegue que a mensagem desse novo normal ela chegue mais rápido em todo o nosso estado. E só corroborando com uma questão do deputado Ferreirinha em relação à economia do circular, como o secretário também, Otávio Leite, falou, isso é muito importante, até em aspectos econômicos, a questão de que a gente reduz o êxodo rural. A gente tira um pouco da pressão das pessoas vindo para a capital, para um lugar só para trabalhar, quando a gente consegue oportunizar as pessoas de continuarem em suas cidades, mantendo as suas atividades econômicas lá. Então, tirando isso, muito obrigado a todos aí. Obrigada, Felipe. Secretário, muito interessante também a abordagem a respeito do combate, desse selo também ser um potencializador aí da formalização do setor, que é um ponto tão importante aí para a gente também ganhar mais força, né? Ganhar mais força diante das políticas públicas e fazer com que elas sejam acessadas por muita gente que já opera, já trabalha no turismo, porém ainda não é visto, não está sendo visto, e isso eu acho que foi um fator interessante também aqui, para além de todo o potencial e desse compromisso que foi ressaltado por todos. Então, eu queria passar a palavra para o senhor aí, para suas considerações finais. Muito obrigado. É sempre uma satisfação muito especial para mim, na qualidade, aí sim, me permitam, meus prezados deputados, de ex-parlamentar dessa casa, voltar a casa, mesmo que através desse mundo digital, né, que enlouquece a gente, mas o importante é que debatemos um ponto muito relevante e alguns aspectos outros também relevantes, e sabemos que são necessárias novas reuniões e novas abordagens, etc. Eu quero me colocar absolutamente à disposição. Quero cumprimentar o deputado Elbert pela condução, que é muito sábia, né, muito competente, da Comissão de Turismo, muito proativo, ao deputado Ferreirinha também, que é dessas vocações novas importantes do nosso Estado. E eu queria me colocar, portanto, e a Secretaria à disposição, certo? Vamos tocar para frente e vamos ver novas pautas, e eu estou sempre às ordens. Muito obrigado. Obrigada. Eu vou passar a palavra agora para o deputado Welbert Rezende, presidente da Comissão de Turismo da Casa. Bom, eu só queria também agradecer, Geisa, obrigado pelo convite, agradecer a todos os nossos convidados que participaram com a gente desse painel. E eu queria, Marco Navega fez uma fala, e eu queria também fazer uma breve fala em cima desse relator da saída do ministro Tristão. Eu queria aqui dizer que nesse momento de dificuldade, momento onde estamos vendo política pública levada de forma tão antidemocrática, nós temos aí a Secretaria de Turismo dando exemplo que mesmo no momento de pandemia e dificuldade, quem quer fazer de forma séria, austera, consegue fazer. Queria parabenizar toda a sua equipe. Eu sei que o governo vem passando por um momento de muita dificuldade, mas a Secretaria de Turismo vem dando exemplo aí de trabalho. Eu queria agradecer as ações e, claro, dizer que nós estamos atentos na comissão. Eu tenho conversado muito com outros atores que são importantes nesse processo. Converso com os secretários de turismo, né, através de Léo, que é o presidente da FEST. Converso muito com o Marco Navega, também Guilherme, que é o presidente do convênio aqui da cidade de Macaé, e é consenso o trabalho que está sendo feito pela Comissão de Turismo. Então, queria parabenizar. Nós aqui na Alerj temos também a ponta da faca afiada para quando precisamos fazer aí as nossas considerações que são negativas, as colocações, mas aqui também quero fazer de forma bem clara e parabenizar, render minhas homenagens ao trabalho que vem sendo feito pela Comissão de Turismo, pela Secretaria de Turismo, tendo à frente aí Otávio Leite. E queria, claro, deixar aí como palavra final, tem sido a nossa marca principal na nossa Comissão de Turismo, né? Queria aqui fortificar, consolidar, enraizar o prosseguimento e dar prosseguimento ao conceito do Rio, além do Rio, né? Claro que o Rio de Janeiro, como foi colocado, é o principal ponto, como falei, um local incrível, o lugar mais bonito do planeta, mas precisamos também
mostrar as belezas naturais do interior do nosso estado, e nossa comissão, essa gestão, tem trabalhado muito isso, e Otávio Leite, com toda a sua equipe, tem também dado retorno para a gente sobre isso. Importante mostrar as belezas naturais que nós temos no interior. Então, discutir o Rio, além do Rio, também para a gente é muito importante. Obrigado pelo convite e a nossa comissão está sempre à disposição. Obrigada, deputado. O Fórum sempre busca, como órgão da Assembleia Legislativa, mobilizar as comissões e traçar toda essa série de eventos em parceria com as comissões. Então, a participação do senhor aqui é fundamental, assim como do deputado Renan Ferreirinha. A gente tinha previsão de mais deputados participando, mas a ideia é que todos possam também estar conosco na sala para a gente poder fazer juntos essa análise. Vou passar a palavra para o deputado Renan Ferreirinha, da Comissão de Economia. Geisa, queria agradecer aqui o convite mais uma vez, agradecer o papel que o Fórum faz tão brilhantemente na nossa Alerj, no nosso estado como um todo, fazendo com que a gente possa tocar nos assuntos mais importantes de desenvolvimento econômico do nosso estado, de desenvolvimento em geral. Agradecer a participação de todos, foi bastante interessante ouvir as diferentes perspectivas. A gente sempre aprende muito, particularmente eu valorizo muito essas reuniões e esses momentos, fico super à disposição. É uma questão que nós acreditamos e defendemos que é sim prioridade, e que a gente possa, como já foi dito aí, refazer um planejamento do nosso estado que seja baseado de fato nas vocações regionais, que seja baseado de fato nas evidências científicas, que seja baseado na ética também, porque a forma precisa ser tão boa quanto o conteúdo. Obrigada a todos. Antes da gente encerrar nosso painel online, a exibição também no YouTube e no Facebook do Fórum, eu queria convidar a todos para o evento que a gente vai realizar no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. A Alerj aderiu ano passado à Rede Legislativo Sustentável, que envolve Câmara dos Deputados, Senado e TCU, e mobilizou também as câmaras municipais para que aderissem a essa rede. Então, a gente, num evento pré-pandemia, teve adesão de 20 câmaras municipais a essa rede, que é uma rede de formação, de informação sobre como construir dentro da administração dos legislativos o plano de logística sustentável e uma gestão mais sustentável, olhando para vários fatores importantes, como economia, reciclagem, etc. Então, a gente vai ter a presença do Cristiano Ferri e dos diretores gerais do Senado, Câmara, TCU e da própria Alerj. Vai ser um evento assim, para a gente discutir o papel das redes na evolução da sustentabilidade, e esse evento também dá início a uma série de outros eventos feitos pela rede, que vão ser exibidos no canal do YouTube do Fórum, do Facebook, mas também no canal do YouTube do Senado. Então, vão ser eventos que vão ocorrer às sextas-feiras de junho e na primeira sexta-feira de julho, e aí eu espero a participação de todos vocês também nesses encontros. E avisar a todos que a agenda do Fórum é dinâmica, ela tem acontecido na velocidade da pandemia, e a gente tem alguns outros eventos já sendo planejados, executados, e vocês vão ficar sabendo de tudo olhando o nosso site, que é o www.querodiscutirmeuestado.rj.gov.br. Nesse momento, a gente encerra, então, a exibição ao vivo, dando tchauzinho para todo mundo que está aí assistindo a gente. Muito obrigada pela presença e pela participação.